paz do Senhor Jesus seja convosco. Lá em Atos, no capítulo 16, versículo 23, diz assim: E havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Eles lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa e, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém? Então, se nós formos ver o panorama, o contexto dessa passagem, vemos que Paulo e Silas fizeram uma grande libertação na vida de uma jovem. Ela tinha um espírito de adivinhação e por isso dava muito lucro a seus senhores. Paulo expulsando aquele demônio da vida dela no nome de Jesus, ela foi liberta, só que os senhores que lucravam com aquele espírito que havia nela se incomodaram e não gostaram do que Paulo e Silas fizeram, porque acabaram com o lucro deles. Porque eles amavam mais a riqueza, mais o lucro do que a vida daquela jovem. Amavam mais a riqueza do que a salvação de que Paulo e Silas estavam falando. E veja, levaram eles à praça principal, onde estavam os magistrados, e ali determinaram que Paulo e Silas deviam ser açoitados com açoite romano, que é açoite com varas. Então, depois deles terem sido açoitados, mandou ao carcereiro que prendessem ele e guardassem ele nas prisões. O carcereiro pegou eles, amarrou os pés deles num tronco e eles estavam presos ali. Mas vejam, Paulo e Silas presos, naquela situação, eles fazendo o bem, fazendo aquilo que Deus tinha mandado, e tendo o corpo lacerado pelos açoites com varas, perto da meia-noite eles oravam e cantavam a Deus. E veja, quando veio aquele terremoto, que tudo que se moveu, o alicerce do cárcere foi abalado, e o carcereiro acordou, o carcereiro quis se matar quando viu todas as portas das prisões abertas, pensando que todos os presos tinham fugido. Ele quis se matar. Veja como que é as coisas, como que é a vida sem Cristo. Por ele pensar que todos os presos tinham fugido, ele quis se matar, acabar com a sua vida. Mas a solução da nossa vida não é se matar, não é acabar. Isso não vai resolver o nosso problema. A solução da nossa vida é Jesus. A solução da nossa vida é Deus na nossa vida. Só Ele que pode solucionar os nossos problemas. Ele é a solução para qualquer problema, não é a morte. E eu quero mostrar para vocês que Paulo e Silas, estando presos fisicamente, estando presos naquele cárcere, estando com os pés acorrentados no tronco, eles estavam livres. Mas como assim livres? Livres para adorar a Deus. Você não vê que eles oravam e cantavam hinos a Deus? Isso se faz porque em João, no capítulo 8, versículo 36, a palavra de Deus diz assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Paulo e Silas, a alegria deles não estava condicionado à situação que eles estavam passando. Eles foram perseguidos, foram maltratados, tomaram os açoites com vara. E mesmo assim eles não estavam presos àquela situação.
Porque eles estavam libertos do pecado. Estavam libertos do mundo. Estavam livres para adorar a Deus. Essa é a liberdade que Jesus traz para a gente. E por outro lado, o carcereiro que estava solto, estava preso. Como estava preso? Preso ao pecado, preso ao mundo. Por causa de uma situação que aconteceu, ele decidiu tirar a própria vida. Não vê na parte que quando ele viu as portas abertas das prisões, ele tirou a espada e quis se matar. E Paulo, naquela condição, Paulo e Silas decidiram orar e cantar hinos a Deus mediante aquela situação. E o interessante, que é muito marcante nessa passagem, que quando aquele homem, quando Paulo fala para ele não fazer nenhum mal, ele salta, todo trêmulo, e diz assim: Senhores, o que eu preciso fazer para me salvar? Essa é uma grande pergunta. O que nós precisamos fazer para se salvar? E o que Paulo e Silas respondeu para aquele homem? Crê no Senhor Jesus, que tu e a tua casa será salvo. Então, a gente precisa crer em Jesus. E diz que não só nós, como a nossa família será salva. Mas como a nossa família será salva? Através da pregação da palavra. Veja, logo após que ele aceitou, que ele acreditou em Jesus, ele já foi levar para a família dele. E levando para a família dele, ele já curou as feridas de Paulo e Silas, lavou as feridas. E ele e toda a família dele se batizaram pela pregação da palavra do Senhor. E todos se alegraram na crença em Deus. Lá em João, capítulo 14, Jesus disse assim: Não se turbe o vosso coração. Crede em mim, crede em Deus e crede também em mim. Então, para sermos salvos, devemos crer no Senhor Jesus. Crê somente no Senhor Jesus, que tu e a tua casa será salva. E a alegria que Deus dá, a segurança, está acima de qualquer situação. Porque está escrito lá em Abacuque, que o justo viverá pela fé. Deus o abençoe. Se você quiser ser salvo, é isso que a palavra de Deus diz. Crê no Senhor Jesus, que tu e a tua casa será salvo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus o abençoe. Amém.